Olá, tudo bem? Eu estou aqui no salão da nossa igreja, estou aqui meditando um pouco sobre a palavra de Deus e eu estava lendo 1 Samuel capítulo 16, onde a partir do versículo 14, a Escritura Sagrada ela fala sobre quando o Espírito Santo se afastou de Saul e ali um espírito maligno veio até ele e o atormentava e o afligia. Era visível diante das pessoas que Saul estava perturbado, estava afligido por aquela entidade. Então, os seus conselheiros, os seus oficiais, disseram para ele que ele precisava encontrar alguém no reino que tocasse instrumentos de corda para que, quando aquela entidade chegasse até ele, aquela pessoa tangesse aquela harpa, por exemplo, e aquele espírito se afastasse e ele então iria se sentir melhor. Então foi procurado no reino pessoas qualificadas para esse trabalho. Então você vê, havia um problema, eles então deduziram que esta seria a solução, encontrar alguém que soubesse tocar, para que o rei se sentisse aliviado daquele sofrimento que ele estava vivendo. Ora, procuraram e teve alguém, então, que disse o seguinte, isso está no capítulo 16, no versículo 18 do livro de 1 Samuel. Conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar, é forte, é valente, é um homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Ou seja, olha só, esse oficial aqui, ele disse para o rei que ele conhecia um rapaz que sabia tocar. Olha só, sabia tocar. O rapaz sabia tocar. Só que ele tinha outras qualificações também. Ele era forte, ele era valente, ele era homem de guerra, ele era sisudo em palavras, ele era de boa aparência e o Senhor era com ele. Olha as qualificações de Davi. Ele sabia tocar, ele era forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, era de boa aparência e o Senhor, Deus, era com ele. Olha só, olha as qualificações deste rapaz. Entenda bem que essa pequena parte aqui na Escritura Sagrada, ela nos dá uma lição com respeito ao mundo que nós estamos vivendo. Você vê que muitas empresas, muitos empresários hoje buscam obra de mão qualificadas e não encontram. Isso em todas as áreas, na medicina, na tecnologia, nas empresas, em todos os lugares. Veja a importância da pessoa se especializar. Veja a importância da pessoa investir na sua carreira profissional. Veja a importância da pessoa, ela aprender novas profissões, aprender novas técnicas, investir em si mesmo, na sua vida, na sua carreira. Veja o que está escrito aqui na palavra de Deus. Davi, ele sabia tocar a harpa. Quer dizer, o reino, ele estava procurando alguém que soubesse tocar. Só que Davi, ele não só sabia tocar, ele era forte, o que significa que ele aguentava pressão, tá? O forte é aquele que aguenta pressão. Ele era valente, ou seja, o valente é aquela pessoa que não tem medo de tomar decisões, que toma a frente, que vai para frente, entendeu? É aquela pessoa que com ela não tem tempo ruim, entendeu? O valente. O valente é aquele que toma decisão e não tem medo das consequências, porque acredita no seu potencial. Então, ele era homem de guerra. O que é o homem de guerra? O homem de guerra é aquela pessoa que é pau para toda obra. Com ele não tem tempo ruim,
Não tem dia, não tem dia da semana, do mês, não tem. Ele é aquela pessoa destemida, determinada, para frente. É o homem de guerra, é aquela pessoa de guerra, é pau para toda a obra. Davi, ele era sisudo em palavras. O que é uma pessoa sisuda em palavras? É aquela pessoa séria, é aquela pessoa que quando fala, todos ouvem. É aquela pessoa que passa confiança no que diz. É uma pessoa que ela fala com firmeza. Não é aquela pessoa, entendeu? Que ninguém dá crédito ao que ela diz, que não tem palavra. O sisudo de palavra, ele é firme, sério, determinado e ele passa confiança. Davi também era de boa aparência, ou seja, era aquela pessoa que sabia se vestir, que sabia cuidar da sua aparência, sabia se comportar em determinados lugares. Sabe, ele não era aquele João Buscapé que coloca a calça em cima do umbigo, sabe, que se veste mal de todas as maneiras, que vai para uma entrevista de trabalho com as calças rasgadas, com as blusas rasgadas e depois culpa o profissional da área por não dar a ele uma oportunidade. Não, Davi sabia se vestir, sabia se comportar, sabia proceder diante das autoridades. Então você vê que alguém ali junto com o rei disse, olha, Davi, ele vai saber proceder quando estiver com o Senhor. Afinal de contas, o cargo que Davi iria ocupar era um cargo de confiança ao lado do rei. Ele estaria do lado de um rei, né? Então ele tinha que saber se vestir, se comportar, agir, não podia ser qualquer um. Então entenda bem isso. Nesta vida, você precisa investir em você, você precisa investir na sua carreira, você precisa investir na sua vida, você precisa cuidar do seu comportamento e procedimento. Existem determinados lugares que você não pode usar de determinada linguagem, nem brincadeiras. E até mesmo as suas roupas irão mostrar o tipo de caráter que você tem. Ora, Davi tinha qualificações, por isso que ele foi trabalhar ao lado do rei e depois se tornou o seu escudeiro e mais tarde ele se tornou o rei de Israel. Aprenda isso, tá? Medite sobre isso. Isso está no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, a partir do versículo 14. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Até a próxima mensagem.